E aí, galera, nós estamos falando sobre as características de um ministro de louvor. Estamos tomando como base o texto de 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 17 e 18, onde um dos moços de Saul, ao falar de Davi, ele falou que ele sabia tocar bem, valente e vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, de gentil presença, e o Senhor é com ele. Essas foram as características que o moço de Saul falou sobre Davi. Que tremendo, né? Que se nós desenvolvermos todas essas qualidades. E hoje eu quero te falar sobre a quinta qualidade. A quinta qualidade é de gentil presença. Se você não viu ainda os nossos vídeos das outras 4 características, você pode olhar aqui no card aqui em cima, que você vai poder acessar e assistir essas características e ministrar também às suas equipes. A quinta característica é de gentil presença. Deixa eu falar uma coisa para você. Aparência faz diferença. E aí, nós não estamos falando de beleza. Porque assim, tem pessoas que esteticamente foram mais privilegiadas do que as outras, são pessoas mais bonitas do que as outras, certo? Não, mas nós estamos falando de cuidado com a aparência. Eu ouvi há uns 20 anos atrás, num seminário de louvor que nós fizemos com o ministro e pastor David Lawrence e com a sua esposa Antônia Lawrence, do Osana Music, e a Antônia Lawrence falou uma coisa muito importante, muito interessante. Ela falou o seguinte: qualquer coisa que tire o foco, que no altar tire o foco da sua adoração para o Senhor, aquela coisa tem que ser eliminada do louvor, porque o foco tem que ser o Senhor. Então, ela citou alguns exemplos que são interessantes. Por exemplo, uma gravata torta. Se o ministro de louvor sobe no púlpito para ministrar com a gravata torta, todo mundo vai reparar. É ou não é verdade? Por quê? Porque a gravata está torta. Um decote exagerado, todo mundo vai reparar. Por quê? Porque aquela determinada indumentária está chamando a atenção para uma outra coisa que não é o louvor, que não é a adoração. Então, cuidado com tudo aquilo que tira a atenção da igreja para Deus e leva para você. Vou contar uma história para você que aconteceu comigo. Quando eu ainda não tinha o entendimento disso, quando eu estava começando a minha caminhada, o espírito de soberba tamanho, eu fui um músico prodígio, né? Eu fui músico muito novo e eu era prodígio, tocava vários instrumentos e graças a Deus eu tocava bem, mas eu não soube lidar com aquilo e o ego veio. E nós mandamos fazer, na nossa igreja, nós mandamos fazer uma guitarra e de luthier, um modelo que era bem famoso na época, e mandamos fazer essa guitarra de luthier. E eu mandei colocar nessa guitarra umas luzes, ali onde tem as marcas da guitarra, eu mandei colocar umas luzes, certo? Uns pisca-pisca. E toda hora que eu ia fazer os solos de guitarra, eu ligava o interruptor e ela ficava brilhando. Gente, que soberba, que orgulho tamanho. Hoje eu olho para trás e vejo assim, nossa, como eu fui ridículo. Como o espírito de Lúcifer estava imperando naquilo ali. E é espírito de Lúcifer, gente. Por quê? O que foi que derrubou Lúcifer? O orgulho. O que foi que derrubou Lúcifer? A soberba. Então, você tem que ter cuidado para que a presença de Deus seja a coisa mais importante. E por isso, cuidado. Cuidado com a sua aparência física. Passa a barba. Arrume o cabelo. Cuidado com as roupas que marcam demais. Passe as roupas, não suba amarrotado. Cuidado com a aparência emocional, nós já falamos, né? A questão de ser valente e valoroso, né? De ter uma aparência altiva, não no sentido negativo da palavra, mas uma aparência que leve ânimo à pessoa, que leve coragem às pessoas. E cuidado com a presença espiritual. Tenha sempre uma atitude de humildade diante do Senhor.
Tenha sempre uma atitude que te tire da soberba. Por quê? Porque a palavra é muito forte. Ela fala que a soberba precede a ruína. Durante todos esses anos meus de ministério e lidando com a equipe de louvor, eu já vi muitas bandas que eu falei, cara, essa banda aí não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque eram soberbos, porque eram orgulhosos e porque a presença deles afastava as pessoas e afastava a presença de Deus, que é muito pior. Por quê? Porque se você olhar, inclusive, João Batista, a presença dele não era lá essas coisas. Não é verdade? João Batista era talvez o oposto do que a gente pensa para o nosso louvor. Só que a presença de Deus na vida dele era tão pesada que as pessoas eram atraídas para ele. Atraídas para ele e vinham para receber a palavra de Deus. Então tome cuidado com a sua aparência. A aparência faz a diferença, principalmente a sua aparência diante de Deus. Que Deus te abençoe.